eu já mando a primeira pergunta. Assim, para quem nunca ouviu falar, o que é a Bahia Gás? É uma empresa grande? É importante? Como é que ela tá? É lucrativa? Tá com problema? É eficiente? Não é eficiente? Então, se apresenta para a gente, por favor, e apresenta a Bahia Gás para quem não conhece. Perfeito, Jones. Bom, você me apresentou, meu nome é Alfredo, eu sou hoje diretor do Sindiquímica Bahia e da CUT Bahia. Assim, falando um pouco da Bahia Gás, é uma empresa fundada em 91 no papel, que de fato é constituída em 94 e que em 97 já tinha uma lei autorizando a sua privatização. Ou seja, ela foi criada pelo Estado como uma concessão exclusiva de 50 anos, mas já se pensando em privatizá-la. Porém, ela precisava de muito investimento estatal para se tornar viável. E durante os primeiros anos de vida, a Bahia Gás não era o que ela se tornou. Só depois de muito investimento estatal, formação de mão de obra, abertura de mercado, hoje a Bahia Gás ela é a segunda maior companhia de gás do Brasil, perdendo apenas para a companhia de gás de São Paulo. São Paulo é a megalópole que é uma das empresas mais lucrativas do Brasil. Ela está presente já em 22 municípios, em franca expansão, crescimento de lucro líquido absurdo e, sem dúvida, a única empresa estatal que o governo da Bahia tem para promover de verdade investimento em desenvolvimento. Porque a gente sabe que a iniciativa privada não investe no longo prazo no Brasil, não investe em infraestrutura, né? Então, ela espera que o Estado invista, depois que investe, se interessa com a privatização. E é exatamente isso que acontece hoje nesse debate da Bahia Gás. A gente tem uma empresa que está construindo um gasoduto sudoeste com 306 quilômetros para levar gás para o oeste baiano. É o maior gasoduto do Brasil em construção. É o segundo maior de toda a história do Brasil, perdendo para o gasoduto que a Petrobras construiu lá para trazer gás da Bolívia. Então, percebe, é uma obra gigantesca, com previsão de retorno de 30 anos, coisa que a iniciativa privada jamais faria. Então, é uma empresa que ela é fundamental para o desenvolvimento e, mais importante, uma empresa em franca expansão. Assim, o lucro líquido dela em 2023, 2022, foi 58% maior que o ano anterior. E isso tem sido recorrente ano após ano. A gente tem uma empresa que tinha cerca de 5 mil e poucos clientes há 10 anos atrás e que está com mais de 70 mil clientes hoje. Então, percebam que ela está em franca expansão e aí sim, agora interessa a iniciativa privada a essa mamata e a gente tem aí, infelizmente, esse debate de privatização ao longo a gente vai poder debater aqui mais dados, mas é um contrassenso, inclusive vindo de um governo que vai na contramão do governo federal. Enquanto o governo Lula suspende a venda de ativos da Petrobras, a gente tem um governo estadual da Bahia, do mesmo partido, fazendo um processo de licitação para venda da companhia de gás. A gente costuma dizer aqui que a Bahia Gás está para o governo do estado da Bahia, assim como a Petrobras está para o Brasil. Portanto, não faz o menor sentido, por nenhum motivo econômico, nem político, ideológico, não faz sentido pensar. Mesmo que fosse uma visão de um liberal, não faria sentido porque é muito lucrativo e você não abre mão daquilo que dá lucro. Alfredo, uma dúvida. A Bahia Gás, ela é 100% pública ou já é economia mista, já tem envolvimento de capital privado? Ela é uma empresa de economia mista, já era de economia mista, e aí é que está talvez o grande sacada de entender o que aconteceu, né? Em 2022, quando ainda no governo Bolsonaro se inicia o processo de venda de ativos da Petrobras, um dos ativos que foi posto à venda foi a Gaspetro. A Gaspetro da Petrobras, ela detinha 24,5% do capital voltante da Bahia Gás e 50% das ações preferenciais, que é aquela que fica com lucro. Né? As ações preferenciais que pese não votar os rumos da companhia é quem se apropria do lucro líquido. Quando o governo Bolsonaro vende essas ações da Gaspetro, quem acaba comprando é uma das sócias privadas da Bahia Gás, que é a Mitsui, uma empresa japonesa. Mas o governo da Bahia, acertadamente, foi um movimento feito pelo consórcio do Nordeste, inclusive, se repetiu em outros estados do Nordeste, entrou com um processo de exercer a preferência, já que ele era sócio da companhia, para não deixar essas ações serem vendidas para a iniciativa privada, e o governo da Bahia compra, portanto, as ações da Gaspetro. Com isso, o governo da Bahia amplia
o seu capital votante, que era de 51%, para 75,5%, ou seja, hoje o capital votante é 75,5% governo do Estado, mas ainda Essa tem uma compra foi em que participação. ano, desculpa? Essa Essa foi em que compra ano? foi em 2022. Oxi, Naquele foi processo no ali. dia desse. Exato, exatamente. Essa é a grande questão. E aí é que é a coisa, né? Por que é importante compreender essa compra? A compra ela eleva o poder votante do governo do Estado de 51 para 75,5, mas teoricamente ele já tinha 51, tinha a maioria. Mas o que ele faz de muito importante para nós, enquanto cidadãos baianos, é que ele amplia as ações preferenciais do governo do Estado de 0 para 50. Então, perceba que o governo do Estado, que tinha uma companhia extremamente lucrativa, não oferia lucros e dividendos dessa companhia lucrativa. Passa a oferir lucros e dividendos dessa companhia lucrativa a partir desta compra. Só que, aí vem a história. No mesmo ano, em setembro de 2022, é aberto o primeiro edital com a tentativa de privatização. E aí tem várias especulações, mas é importante compreender que, mesmo que porventura a gente estivesse falando, que não é isso que o edital fala, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui do edital, mas ainda que a gente estivesse falando de vender apenas aquela parcela das ações que foram compradas, isso não devolveria a Bahiagás a condição anterior à compra, porque as ações foram compradas da Gaspetro, que por sua vez era da Petrobras, que por sua vez é uma empresa também estatal, né, de economia mista, mas enfim, estatal, com maioria estatal. Se você tira as ações da Gaspetro, vai para o governo da Bahia, e depois do governo da Bahia ela vai para a iniciativa privada, em última instância o governo da Bahia fez um trade com as ações, tudo vai vender mais caro, vai, porque supervalorizou, mas, enfim, não é papel do governo do Estado fazer um trade de ação, para comprar a ação da Gaspetro para agora vender para a iniciativa privada, e com isso você teria um cenário diferente do anterior, onde você tinha essas ações na mão da Petrobras, você teria essas ações na mão de uma empresa efetivamente privada com interesse no lucro de curto prazo. Agora sim, Alfredo, eu vi uma fala tua, acho que foi na Câmara Municipal do Jequié, e você fala que é um ponto fundamental, né? Que um governo do Estado, o que ele tem de dinheiro para fazer investimento é o que ele arrecada, o que tem de transferência do governo federal, o que ele consegue de empréstimo e de lucro das companhias estatais, né? E a Bahiagás é uma companhia lucrativa, tu até dá os números lá de quanto foi o lucro da empresa para o caixa do governo do Estado, que é dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a cultura, para a geração de emprego, para, enfim, para a moradia popular, todo tipo de coisa. Há uma posição aberta do governo do Estado da Bahia, da maioria governista na Assembleia Legislativa, para tentar justificar isso, porque, assim, no momento que a gente tem, do ponto de vista da economia brasileira, várias dificuldades, né, de retomada do investimento público, como consequência do novo arcabouço fiscal, como eu prefiro chamar, o novo teto de gastos. A gente tem uma taxa de juros ainda guiada pelo Banco Central altíssima, né, faz com que ano passado fosse 700 bilhões de pagamento de juros da dívida pública. Ou seja, não está sobrando dinheiro para fazer investimento público. Então, quando um governo do Estado tem uma empresa lucrativa na mão e expansão, que vai dar um fluxo de caixa importante para fazer investimentos, ela deveria levantar as mãos para o céu, né? Então, assim, há uma justificativa, há um debate oficial, uma coisa meio debaixo dos panos. Olha, o Anderson fez um comentário aí que apareceu aqui na tela, que eu acho que ajuda a entender que, do ponto de vista econômico, não tem justificativa nenhuma. O governo comprou a Bahiagás, ou comprou essas ações da Gaspetro, né, em 2022, em apenas por 540 milhões. Comprou realmente muito barato naquele processo que Bolsonaro estava vendendo tudo a preço de banana. Mas em 4 meses, ela retornou 18% do capital investido. Em 8 meses, a Bahiagás retornou em lucro líquido isento de tudo, nos cofres públicos do Estado, 90 milhões, em 8 meses. As ações que foram compradas por 540 milhões, em 8 meses, retornam em lucro líquido de 90 milhões. Então, os números, do ponto de vista econômico, não fazem nenhum sentido. Se a gente pega o EBITDA da Bahiagás, em 2022, ele é 58% maior que o EBITDA de 2021. O lucro líquido por ação cresce de 2022 para 2021 72,7%.
Então, os números é de uma empresa em franca expansão. Falar do debate político, aí eu preciso tratar de duas coisas, né? Eu acho que a gente é muito bem recebido na Assembleia, a gente é muito bem recebido nos espaços. O governador deu uma entrevista à imprensa falando contrário à privatização da Bahiagás, mas, assim, em que pese ele falar contrário, as ações que ocorrem nos bastidores não demonstram nenhum tipo de atitude concreta para barrar tal privatização. E aí tem uma coisa que, de fato, soa muito estranho, que é no dia 14 de setembro de 2022. O primeiro edital foi publicado. Esse edital, do dia 14 de setembro, ele falava de forma muito explícita que era um processo licitatório. Estou lendo aqui para não ser leviano. O edital de 14 de setembro dizia assim, no título do edital, publicado no Diário Oficial: processo licitatório para contratação de serviços técnicos necessários à estruturação do projeto de desestatização da Bahiagás. Era muito explícito no título do que ele pretendia, no processo de desestatização. Portanto, não estávamos nem falando de parte das ações, estávamos falando da retirada do Estado da companhia. Esse edital ele foi retirado, ele foi tornado nulo 24 horas depois. Teve uma repercussão na mídia, nós fizemos uma pressão social, e ele foi tornado, era véspera de eleição, ele foi tornado nulo 24 horas depois. Porém, no dia 4 de novembro, aí vem aos bastidores que é muito, muito ruim a falta de transparência no governo progressista, é que no dia 4 de novembro de 2022, portanto, aí uma semana depois do segundo turno, o edital é publicado novamente. Só que ele é publicado com o mesmo número, com o mesmo corpo de texto, exatamente o mesmo teor. É um edital que prevê, inclusive, não só o debate da privatização da Bahiagás, mas prevê a alteração do contrato de concessão de gás do governo do Estado, prevê propostas para mudar o modelo regulatório de gás naturais, prevê aí sim, referente a Bahiagás, roadshow nos Estados Unidos, Europa e São Paulo, e prevê que a conclusão dos trabalhos se dará com um leilão na B3. Esse edital foi publicado novamente no dia 4 de novembro, repito, mesmo corpo de texto, mesmo número de processo, mas com um título diferente. E aí, neste título de 4 de novembro, ele fala assim: serviços técnicos especializados de consultoria para a realização de estudos técnicos necessários à estruturação de projeto e avaliação de companhia de gás celebrado com a CEINFRA. Aqui ele some o nome Bahiagás, some o nome desestatização, e com isso passa batido. A gente do movimento sindical e a gente aqueles programinhas que a gente monitora de área oficial passa batido e não vê que esse edital foi publicado no dia 4 de novembro. A gente descobre, é surpreendido em abril de 2023, já quando o Grupo Genial se apresenta para trabalhar. Vissemos o edital, contrato assinado com a Secretaria de Infraestrutura, e aí, em abril de 2023, é que a gente é surpreendido. Então, para mim ficou muito claro, uma tentativa de fazer esse debate passar completamente pelos bastidores. E aqui tem um problema, inclusive, na Assembleia Legislativa, que quando a gente vai conversar com os deputados, a surpresa dos deputados, inclusive, de dizer assim, não, mas nem existe nenhum projeto de lei, não existe nenhuma demanda do Executivo para a privatização da Bahiagás. Portanto, isso não existe, porque teria que passar pela Assembleia Legislativa. E a gente precisava alertar os deputados, e tem que ter. Não, deputado. Acho que você não entendeu. A lei que autoriza a privatização foi aprovada em 97 pelo governo César Borges. Ela está em vigor. Então, na verdade, em tese, ele pode fazer sem discutir com vocês mesmo, e é isso que o governo estadual está fazendo. Está fazendo sem nenhum debate com a Câmara e tentando fazer isso passar nos bastidores, em que pese as falas públicas de todas as lideranças do governo dizerem que são contra a privatização, que há um contrassenso aí que só me resta atribuir a uma eventual disputa interna desse governo de coalizão, que a gente sabe que tem de tudo dentro do governo. Às vezes, mas, enfim, aí não caberia a mim. Teve um repórter que me perguntou isso. Como é que Jerônimo disse que é contra e não toma nenhuma atitude para barrar? Eu fiz, bom, aí você tem que perguntar a ele, né? Porque, infelizmente, o fato concreto é esse. Ele tem 2 entrevistas já dele se posicionando contra, mas o Grupo Genial, que é o mesmo grupo, é bom frisar, que fez a privatização da Eletrobras, o Grupo Genial é o mesmo grupo que fez a privatização da Companhia de Gás Natural do Espírito Santo,
E, coincidentemente ou não, é o mesmo grupo que está envolvido nos processos de 18 concessões de gás Brasil afora, que a Malu Gaspar, na Folha de São Paulo, atribuiu a uma figura, a um fantasma da política baiana, que Malu chama na Folha de São Paulo, de o rei do gás, que é uma figura que, sem dúvida alguma, eu não tenho como afirmar, mas assim, tem muitas coincidências nesse processo. Você tem a figura participando de 18 companhias de gás num país que tem 27 estados, e agora você vê essa tentativa a todo custo de privatização de uma companhia extremamente lucrativa. Não faz o menor sentido. Então, assim, Alfredo, só um ponto. Quem está afirmando, inclusive, sou eu, não é Alfredo, mas esse rei do gás, para quem não sabe, na aprovação do projeto de lei das eólicas offshore, ele meteu lá um jabuti para, num debate sobre energia eólica, ter uma porcentagem de energia termoelétrica que vai ser gerada a partir das termoelétricas dele, né, que funcionam à base de gás natural, o que tem um custo significativo, e isso vai ser pago pela gente na conta de luz. Então, o cálculo é meio incerto, mas algumas pessoas falam que a tendência nos próximos anos, a conta de luz tem uma alta de 8% a 6% por ano para remunerar esse Carlos Soares, esse rei do gás, num valor de quase 20 bilhões de reais nos próximos 10, 12 anos. Então, assim, essa figura é uma figura perigosíssima, é uma figura que tem um lobby gigantesco no Congresso Nacional e que é responsável direto pelo aumento da sua conta de luz. Ontem eu estava numa live com o deputado Tarcísio Mota, eu comentei que a conta de luz aqui em casa vem R$500. Quando a gente se mudou para cá, a conta de luz era 300, há um ano atrás. E está subindo ano após ano. É o mesmo imóveis, o mesmo eletrodoméstico, e a conta de luz só faz subir. Isso tem envolvimento também desse Carlos Soares.